Então, um exercício, às vezes, que a gente faz, né, ali no contexto de atendimento, é quando uma das pessoas do casal vai falar para a gente sobre a pessoa que está do lado dela, né? E aí, ao invés de falar da pessoa, a gente faz um estímulo para que ela fale com a pessoa, né? Para que tire a gente realmente desse circuito de conversa e se dirija à pessoa, até porque isso vai ser o que a gente espera que aconteça fora ali do contexto terapêutico, não que eles só falem um do outro e sobre o outro quando a gente estiver participando. Então, esse é um exercício da gente fortalecer essas relações, né, mais de dia, de corredor, e tentar estimulá-los ali a ver como é que isso pode acontecer fora dali, né? Então, esse é um dos exercícios. É. E essa questão da comunicação, ela é um ponto muito chave nessa coisa da triangulação, porque também não falar, né, não comunicar e guardar essa informação que está chegando também pode gerar uma sobrecarga emocional para quem está recebendo. Então, vamos supor uma família que tenha, sei lá, 2 filhos, e um filho fica falando com a mãe o tempo inteiro mal do irmão, né, e a mãe fica ali com aquela informação sem falar com o outro filho, né, mas fica ali guardando aquela informação e tendo um desconforto ali, né, com a situação. Uhum. Então, uma forma dela conseguir também, dessa família, até de ensinar a não triangular, é incentivar que seja fala diretamente com o irmão, por exemplo, né? Então, isso a gente pode fazer no contexto terapêutico também, né? Pode. Incentivar que os pais fala para ele falar direto com o irmão, né? Sobre o incômodo que ele tem. Isso ajuda a ensinar a não triangular já dentro da própria família. E aí, pensando também, então, no manejo do segredo, né, nessa questão da triangulação em terapia, né, tem uma autora, que é a Sinead Sevigny, que ela diz que a gente precisa observar o segredo sempre de uma maneira processual e sempre nos questionando e nos fazendo algumas perguntas, né? Ela traz 3 especificamente, que eu acho que podem ajudar também vocês a entenderem como que vocês estão, né, ali naquele processo. Ajudando ou É, não, né? ou não. Assim, Então, a é. primeira pergunta que ela faz, o que se guarda, né? O segredo em si, o que que é o conteúdo daquele segredo que pode estar no vértice aí de do triângulo, né? Por quê, né? A serviço do que está esse segredo, né? Por que que esse segredo está sendo guardado, né? Qual que é a Qual é a função? função dele, exatamente? E a última é como que esse segredo ele se mantém, né? Então, qual é o tipo de comunicação que se tem nessa família? Quais são as regras estabelecidas, os valores, enfim. Tudo isso pode ajudar, né? Responder esses questionamentos todos podem ajudar a gente em relação à família mesmo, para a gente também ter intervenções mais concretas com eles, e também, enquanto terapeuta, é importante para a gente ter clareza do quanto que a gente está ajudando a família, ou a gente também está se protegendo e acabando também se envolvendo ali no segredo, porque corre o risco disso acontecer. E aí é que é importante também a gente tentar fazer supervisões, a gente já falou várias vezes, né? Ou intervisões, para ajudar também a gente ter clareza do tanto que a gente está ali envolvido naquele segredo daquela família, naquela questão que está tão difícil de avançar, né? Eu fiquei pensando assim que um exemplo bem claro que tem de quando a gente está muito preso em alguma coisa também é quando, por exemplo, a família ou a pessoa, ela fala assim, a gente sempre volta nesse assunto. Quando tem essa história, a gente sempre volta nesse assunto, tem alguma coisa ali que tá agarrada. Nesse assunto. Tem alguma coisa que está agarrada ali. Ou é a gente com a família, ou é a família. Então, assim, vamos se atentar para isso. Assim, por que que a gente sempre volta nesse assunto? Será que não tem um segredo que está ali, que está amarrando e dificultando o processo de se desenvolver, né? Uhum. E aí eu acho que como forma da gente pensar uma conclusão, assim, né, desse início de discussão sobre triangulação, é a gente lembrar que cada família é única, né? Isso faz com que a gente resgate as dimensões, né, intergeracionais e lembrar de todo esse histórico, desse processo de aprendizagem, né, padrão mesmo relacional, mas também a gente entender que cada um vai ter diferentes processos, diferentes recursos, diferentes possibilidades, né, diferentes também desafios, assim, e que aí não é para a gente também entender esse triângulo como uma receitinha, que é só a gente identificar e que toda a família vai ter, porque a forma como cada um vai viver isso também vai mudar, e Uhum. aí a forma, né, essa mudança vai dizer, inclusive, de ser positivo ou não, de um dado momento isso ser legal e daqui a meses a mesma situação se torna, né, com prejuízos, enfim. Então, a gente também lembrar que, embora seja um conceito que possivelmente é coringa, né, mas também lembrar dessa individualidade em cada sistema familiar.